O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que a economia brasileira deve crescer 3% no ano que vem e que ainda exige expectativa que o crescimento continue em 2019. A previsão do ministro Henrique Meirelles é maior do que a expectativa que está escrita no orçamento de 2018. Na peça orçamentária, o governo prevê um crescimento de 2% do PIB. O ministro Henrique Meirelles está otimista com a economia brasileira e faz uma previsão de crescimento de 3%. Ainda na conta do Twitter, ele comemorou as aprovações de diversas medidas, como o teto de gastos, a reforma trabalhista, a TLP, a taxa de longo prazo e a lei de responsabilidade das estatais e o controle da inflação. Meirelles também voltou a afirmar que o Brasil já saiu da recessão. O presidente Michel Temer também comemorou a queda na taxa Selic. A chamada taxa Selic caiu de 14,25% quando assumimos o governo para 8,25% ao ano. E o Congresso aprovou a nova taxa do BNDES de longo prazo e a nova meta fiscal para 2017. A retomada do crescimento também se revela na produção de veículos no Brasil, que subiu 45% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. Aumento das exportações, recorde na produção de grãos, crescimento do PIB, dólar estável, diminuição do risco Brasil. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, continua com o trabalho de apresentação de denúncias nesta reta final do mandato dele à frente do Ministério Público Federal. Ele vai apontar o recebimento de 350 milhões de reais em propina pelo PMDB, o que pode respingar contra o presidente Michel Temer, que era um dos líderes do partido na época, em que os supostos crimes da legenda teriam sido cometidos. Prestes a deixar o cargo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, intensificou os trabalhos no Ministério Público. São 4 acusações contra políticos do PP, do PT e do PMDB. É estimado que o PMDB da Câmara recebeu pelo menos 350 milhões do esquema de corrupção e cartel na Petrobras. A denúncia vai ser encaminhada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que também é relator na Lava Jato. O procurador acusa o grupo pelo desvio de 1 a 5% de propinas em contratos da Petrobras. Janot tenta imputar a Temer a liderança do grupo. O texto também diz que os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff distribuíram cargos em troca de apoio político para o cometimento de crimes. O presidente Michel Temer não é alvo desse inquérito, mas mesmo assim, a inclusão do nome dele na denúncia não está descartada, porque ele era um dos líderes do PMDB na ocasião em que foram cometidos os supostos crimes. A assessoria de imprensa do PMDB negou o envolvimento nos ilícitos. A defesa de Temer disse que a Câmara dos Deputados negou a autorização para o prosseguimento de processo contra o presidente e que está evidente o desprezo de Janot pela governabilidade e pela tranquilidade da nação. As notícias que acontecem fora da nossa região também são destaques no Giro News. Ok, vamos às notícias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será interrogado novamente ainda hoje como réu em um processo da Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. A audiência deve começar às 14 horas na sede da Justiça Federal em Curitiba. Na primeira interrogação, o ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio de prisão por receber mais de 3 milhões em propina da empreiteira OAS e, em troca, ela seria beneficiada em contratos com a Petrobras. Dessa vez, a acusação também é sobre um suposto pagamento de propina por parte da construtora Odebrecht. 14 pessoas, sendo 8 brasileiras, sobreviventes do furacão Irma, que estavam na ilha caribenha de São Martim, chegaram na madrugada de hoje em Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. Segundo o Itamaraty, eles vieram por causa do acordo de assistência consular do Mercosul. Ainda existem brasileiros presos nas Ilhas Virgens Britânicas. O Itamaraty informou que está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dessas pessoas nesses territórios. Fique agora com a entrevista especial de hoje.
Parece que o pessoal da área da saúde encontrou um meio mais forte de vincular determinadas campanhas e aí tem se criado o Outubro Rosa, o Novembro Azul. O Outubro Rosa para questões da mulher e o Novembro Azul principalmente para a prevenção ao câncer de próstata. E hoje, setembro, a gente trata da questão da depressão e também do suicídio. Nós estamos recebendo aqui Patrícia Rivoli Rossi, psicóloga, professora, que vai nos ajudar com esse tema. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom. Uma satisfação muito grande tê-la aqui. Eu que agradeço. E uma coisa meio complicada, né? Falar de suicídio e depressão. Muita gente acha que suicídio é covardia. Tem gente que acha que é um ato de muita coragem. Eu realmente fico aqui dividido entre as duas posições, né? É covardia ou coragem, Patrícia, a pessoa tirar a própria vida? Então, na verdade é um bom tema. Nós estamos aí em mês de Setembro Amarelo, né, que é uma campanha que trabalha a prevenção do suicídio. E o objetivo dessa campanha é trabalhar justamente essas questões de tabu que envolvem a busca das pessoas que têm o sofrimento de um transtorno mental, de um problema psicológico, de procurarem ajuda. Então, quando a gente entra na questão se é covardia ou se é coragem, essa é uma das questões esse é um dos temas que transcorre aí essa questão do fenômeno do suicídio, né? Como que isso é visto socialmente. Se a gente for olhar para a pessoa que está sofrendo fortemente, chega a ter ideações suicidas ou comportamento suicida, nós estamos falando de uma pessoa que tem esse conflito. Até que ponto eu estou satisfeito com a minha vida e quero continuar a viver, e até que ponto eu estou sofrendo tanto que dos engajamentos que eu tenho é retirar a própria vida. A própria pessoa já sofre esse conflito. Ô, Patrícia, eu trabalho em jornalismo já há alguns anos e tive a oportunidade de entrevistar um cidadão que pulou do vão central da ponte de Niterói, tentando acabar com a vida, e depois ele nadou desesperadamente para se salvar. Um arrependimento profundo que veio, né? Então, exatamente isso que eu falei. É uma situação de conflito, né? A pessoa, ela não quer que a morte seja a única alternativa dela, mas às vezes ela se vê como sendo a última alternativa. O suicídio, ele é o final de um elo, de uma cadeia super complexa de vários eventos e várias circunstâncias, desde algumas questões infantis até. Inclusive vingança, porque a gente vê muitos suicidas deixando cartas testamento em que expressam ali que está tirando a vida porque o fulano deixou de amar, está tirando a vida, né? Quer dizer, quis produzir em outras pessoas um sentimento de culpa. Vingança. Sim, sim. Ainda mais se isso for atrelado a pessoas que tiveram funções de algoz na vida dessas pessoas, né? Então, se eu sofri maus tratos, se eu sofri abuso psicológico, se eu fui oprimida por algumas pessoas, é muito comum em algumas pessoas com ideação suicida deixarem bilhetes, deixarem cartas, deixarem aí algo que culpabilize essas pessoas, que responsabilize essas pessoas. Mas o suicídio é um problema aí de saúde mundial, ele é um problema que abarca transtornos mentais. Então nós estamos falando de pessoas que sofrem muito e que têm aí problemas psiquiátricos e psicológicos. E temos aí também um exemplo histórico, né? O homem que saiu da vida para entrar na história, Getúlio Vargas, Sim, sim. que atirou contra a cabeça, alegando que fazia isso para salvar os brasileiros, salvador da pátria. Então, a intenção dele era se promover como alguém salvador, heróico, num ato de coragem, mas essa foi a visão que ele quis impregnar, né? Provavelmente ele estava sofrendo muito, ainda mais num arranjo circunstancial em que a gente poderia dizer que ele estava perdendo alguns eventos prazerosos na vida dele, né? Então a posição dele política estava sendo discutida, poderia refletir isso em declínios materiais ou em declínios de mandatos morais, exatamente. Essa pode ser uma das condições. Era o Mar de Lama, Gregório Fortunato, uma coisa realmente que foi avassaladora. O Carlos Lacerda, jornalista, batendo forte na tribuna da imprensa, e tudo isso levou
o presidente Getúlio Vargas a atirar contra a própria vida. Mas eu comecei falando da consequência para depois vir à origem, buscar a causa. A depressão pode ser a causa principal que leva ao suicídio, Patrícia? Eu não sei se dá para dizer com 100% que ela é a principal, mas ela é uma das. Então, a incidência de suicídio em pessoas com transtorno bipolares e depressão é altíssimo. Se você for pensar um transtorno bipolar, o transtorno bipolar e a depressão são considerados transtornos de humor, né? Em que o humor da pessoa passa por algumas alterações e ele se configura de uma forma que traz extremo prejuízo, extremo comprometimento na vida dessa pessoa. Então, se a gente for considerar aí em relação ao suicídio, a depressão, os transtornos de humor, principalmente os bipolares, são uma das maiores causas, sim. O bipolar é aquele que vai dar super alegria para tristeza e volta para alegria ao mesmo tempo? Isso, ele oscila de uma euforia, de um contentamento, sou capaz de diversas coisas, de comprar coisas que eu não tenho dinheiro, de beber tudo que eu quiser, de vários comportamentos eufóricos a um comportamento de desvalia, de depressão profunda, de sentimento de vazio, de inutilidade. O depressivo com vocação ao suicídio dá algum sinal ou ele exerce a própria morte como um fator surpresa? Mas vou te pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. Patrícia Rivoli Rossi, psiquiatra, aliás, psicóloga e professora, está nos ajudando aqui a refletir sobre esse tema que levou, né, a área médica a decretar setembro como o mês de prevenção à depressão e suicídio, o Setembro Amarelo. Nós voltamos já já, aqui. Vamos para um último intervalo e na volta vamos falar sobre o avanço econômico, como está influenciando na retomada de empregos. O intervalo é rápido, voltamos já.